Bom, hoje nós vamos falar de eletroquímica, tá? E aí, dentro da eletroquímica, nós vamos abordar dois assuntos principais, que são os processos de oxirredução e as chamadas células eletroquímicas. Bom, se nas aulas passadas que a gente falou de termodinâmica, a gente estava falando sobre uma energia térmica na forma de calor, sendo utilizada para promover transformações da matéria, ou a matéria que possui energia química associada às suas ligações pode ser utilizada para gerar energia térmica. Aqui nesse capítulo a gente vai falar sobre energia elétrica, sobre transferência de elétrons e sobre a possibilidade da energia elétrica transformar a matéria e sobre a possibilidade da matéria, da substância química, através da sua energia química, ela ser convertida em energia elétrica. E isso é muito interessante do ponto de vista de organismos vivos. Porque se a gente viu lá na termodinâmica que a gente pode utilizar a energia armazenada nas moléculas, por exemplo, dos alimentos, para promover atividades celulares ou atividades como movimento muscular, aqui a gente pode utilizar a energia presente nas moléculas, a energia química, que é proveniente, por exemplo, dos alimentos, para gerar corrente elétrica. Para gerar, por exemplo, impulsos nervosos que levam informação ou que trazem informação do sistema nervoso dentro do nosso organismo. Então, a transmissão de informação dentro do nosso organismo acontece por eletroquímica, por correntes elétricas, que são geradas no sistema nervoso, que são geradas nas células sensitivas. Então, quando a gente, por exemplo, enxerga um objeto, a ação de enxergar o objeto, na verdade, é uma transformação de energia. O objeto está chegando aos nossos olhos com uma energia óptica, uma energia eletromagnética na forma de luz, e essa energia está sendo traduzida pelo nosso sistema em uma energia elétrica, uma diferença de potencial, que depois é transmitida até o nosso sistema nervoso. Tá? Quando a gente escuta um som, esse som está na forma de energia mecânica, que faz vibrar uma série de compartimentos aqui do nosso ouvido, externo e interno, até chegar lá nas células sensitivas, auditivas, e vão transformar essa energia em energia elétrica. Essa energia elétrica vai até o nosso cérebro para interpretar esse som. Então, toda a nossa interação com o ambiente externo é feita através de transformações de energia e passa uma hora por energia elétrica. Então, estudar essa conversão da energia elétrica em outras formas de energia, e principalmente a conversão da energia química em energia elétrica, é extremamente interessante para a química e para os sistemas biológicos, para a bioquímica. Tá? E isso envolve os processos de oxirredução e as chamadas células eletroquímicas. Então, vamos lá. O objetivo da nossa aula, então, é caracterizar os fenômenos de oxirredução, discutir os potenciais padrão de oxirredução e verificar como se obtém energia elétrica a partir de uma reação química. É extremamente importante estudar esse conteúdo porque a eletroquímica ela explica a transferência de elétrons da matéria. Então, durante as transformações químicas, há um fluxo de elétrons. E esses fluxos de elétrons, eles são importantes para gerar energia elétrica inicialmente, mas essa energia elétrica depois ela pode ser armazenada temporariamente pelo nosso organismo na forma de energia química.
E aí essa energia ser utilizada nos processos metabólicos do nosso organismo. Vamos estudar o potencial padrão de oxirredução das substâncias químicas e os seus potenciais para gerar energia elétrica, principalmente a partir de um conceito chamado reações acopladas. Vocês estão vendo lá na bioquímica, ou vão ver na bioquímica, quando falarem de metabolismo. Então, todo o processo de geração de energia a partir de carboidrato, via glicolítica, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, ou através do catabolismo de lipídios, da beta-oxidação lá dentro das mitocôndrias, ou até mesmo da produção de energia a partir de proteínas, né, pelos processos de examinação dos aminoácidos. Todos esses processos de geração de energia dentro do organismo, dentro da célula, ocorrem por reações acopladas. As moléculas orgânicas, moléculas reduzidas, estão sendo oxidadas, liberando elétrons, e uma outra molécula está recebendo esses elétrons. Por exemplo, os NADs, os FADs, ou outras moléculas receptoras de elétrons. E esses elétrons eles estão sendo transferidos dentro da célula. Transferência de elétrons é energia elétrica. Então, essas reações acontecem de forma acopladas. Nós vamos ver alguns exemplos aqui nos slides. E para isso, para a gente estudar esse capítulo, então, a gente precisa de conceitos de número de oxidação, transferência de elétrons e formação de íons. Que a gente já viu na química geral, mas nós vamos reforçá-los aqui novamente. O primeiro deles, então, ou melhor, antes da gente entrar nessa discussão, eu queria que vocês visualizassem esse slide e tentassem associar essas expressões aqui do lado esquerdo do slide com essas figuras que estão aqui do lado direito. Aqui eu tenho pregos, pregos novos e pregos enferrujados. Eu tenho aqui um carregador com pilhas recarregáveis. E eu tenho uma série de conceitos ou processos relacionados aqui do lado. Oxidação, redução, ganho de elétrons, perda de elétrons, número de oxidação, reação de oxirredução, diferença de potencial, célula de combustível, recarga. Se a gente pegar cada uma dessas expressões aqui, a gente consegue associar a esses processos que estão descritos aqui na forma de imagem do lado direito. E esses processos eles vão ser descritos na aula de hoje e eu preciso que no final dessa aula vocês dominem conceitualmente cada um desses processos. Tá? Bom, revisando então alguns pontos que são importantes para discutir aqui a eletroquímica, a gente começa com a questão da formação de íons. Então, a formação de íons, das chamadas espécies iônicas são átomos ou moléculas que podem ganhar ou perder elétrons. Então, um átomo, por exemplo, quando ele ganha um elétron, nós já vimos lá na química. Ele ganha um elétron, ele se transforma em um ânion, um íon com carga negativa. Essa carga negativa, ela vai depender do número de elétrons que esse átomo recebeu. Tá? Se ele recebeu 1, 2 ou 3 elétrons, ele vai ter carga -1, -2 ou -3, respectivamente. Por outro lado, se um átomo ele perde elétrons, ele vai se transformar num cátion, um íon de carga positiva. O número de elétrons que ele perdeu será o número da sua carga. Se ele perdeu 1, 2 ou 3 elétrons, ele vai ter carga +1, +2 ou +3. Então, o sódio, por exemplo, a gente já viu lá na química geral que o sódio ele pode perder um elétron.
Quando ele perde um elétron, ele se transforma em sódio Na+, no cátion Na+. O magnésio, por sua vez, pode perder 2 elétrons, o alumínio, por sua vez, pode perder 3 elétrons, se transformar, respectivamente, em cátion 2+, cátion 3+. O cloro já recebe elétrons. Então, ele pode receber 1 elétron, 2 elétrons ou até 3 elétrons, no caso do nitrogênio. Quando o cloro recebe 1 elétron, se transforma em cloro 1-. Quando o oxigênio recebe 2 elétrons, oxigênio 2-. Quando o nitrogênio recebe 3 elétrons, nitrogênio 3-. Se transformam em ânions, cloreto, oxigênio ou nitrogênio. Bom, isso pode acontecer com os átomos, mas também pode acontecer com as moléculas. Tá? Lá na via glicolítica, no final da via glicolítica, obtém-se o piruvato, ou ácido pirúvico, a partir da glicose. Esse ácido pirúvico, ele entra lá na mitocôndria e ele é transformado em acetilcoenzima A para iniciar o ciclo de Krebs, junto com a molécula de oxalacetato. Né? Estão lembrando lá da bioquímica? Bom, mas para esse piruvato ser transformado em acetil-CoA, ele sofre uma reação de oxirredução, que a gente fala. O piruvato, que é um ânion aqui, ó, negativo, ele transfere elétrons para o NAD, que também é um íon, NAD+. Esses elétrons do piruvato vão para o NAD, que se transforma em NADH, e o piruvato libera um CO2 e se liga à coenzima A aqui, ó, que entrou também na reação. Isso a gente chama de reação acoplada. Para acontecer a transformação do piruvato a acetil-CoA, eu preciso que um NAD se transforme em NADH. Para que o piruvato sofra oxidação, o NAD+ tem que sofrer redução. Então é isso que acontece aqui, ó, nessa reação. O piruvato, ele rompe essa ligação aqui, ó, e libera CO2. Esse par de elétrons, ele é transferido para o NAD. O NAD+, então, pega esses 2 elétrons, um elétron neutraliza a carga do NAD, aí o NAD fica com o NAD 0, o outro elétron, quando se liga ao NAD, fica com o NAD -1, NAD -1 com H+, pode formar o NADH com carga neutra. Então, houve aqui um ganho de elétrons por parte do NAD. Já o piruvato se transformou em acetil 1+, e liberou 2 elétrons. Pessoal, mas se ele liberou 2 elétrons, ele tinha que estar com a carga 2+. Sim. Porém, um elétron foi utilizado para formar a molécula de acetil, que só tem 2 carbonos, e o outro elétron foi utilizado para estabilizar esse carbono que saiu aqui, ó, mais esses 2 oxigênios, na forma de CO2. Então, formou o acetil 1+. A coenzima A tem uma ligação de enxofre aqui, esse hidrogênio foi liberado, H+. Ficou coenzima A ligada a enxofre negativo. Negativo 1 com acetil positivo 1 formou a molécula de acetil coenzima A. Aqui, ó. Positivo 1 com negativo 1. Esse hidrogênio que foi liberado pela coenzima A foi utilizado para formar o NADH. Isso são reações acopladas. Enquanto o piruvato perde elétrons, o NAD recebe os elétrons. Então, essa reação ocorre de forma
acoplada e é uma reação onde um doa elétron e o outro recebe elétron. A gente chama de reações de óxido-redução. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Oxidação é um termo na química que a gente utiliza quando há perda de elétrons. Então, se uma molécula, durante uma reação química, ela está perdendo elétron, liberando elétrons, a gente fala que ocorreu uma oxidação dessa molécula. Por exemplo, aqui, ó, o átomo de zinco no estado sólido, liberando 2 elétrons, se transformando no zinco 2+. Por outro lado, quando há um ganho de elétrons pela espécie química, a gente fala que houve uma redução dessa espécie. Então, por exemplo, o íon H+ aqui, recebendo 2 elétrons, ao receber esses 2 elétrons, ele passou de H+ para H0, formando aqui o H2, que é o hidrogênio gasoso. Então, se ele ganhou elétrons, ele sofreu uma redução. Se eu pegar uma reação de oxidação e juntar com uma reação de redução, a gente tem uma reação de oxirredução, uma reação acoplada. Então, o Zn sofrendo oxidação, liberando elétrons, esses elétrons sendo recebidos pelo hidrogênio, sofrendo uma redução. Eu posso, então, cortar os elétrons com elétrons. Não há mais nada que está no reagente que se repete no produto. Então, basta eu somar essas duas reações. Zn sólido mais 2H+ aquoso vai formar H2 gasoso mais Zn2+ aquoso. Essa é uma reação de oxirredução. Sendo assim, nessa reação de oxirredução, o zinco sofreu oxidação e o íon H+ sofreu redução. Bom, se uma espécie sofre oxidação e a outra sofre redução, a espécie que sofreu oxidação, ela provoca a redução da outra espécie química. A espécie que sofreu redução, ela provoca a oxidação da outra espécie química. Então, dentro da reação, a gente tem uma substância que a gente chama de agente redutor e a gente tem uma outra substância que a gente chama de agente oxidante. O agente redutor é o que sofreu a oxidação, promoveu a redução. O agente oxidante é o que sofreu a redução, provocou a oxidação. Então, a gente tem que lembrar lá das eletrosferas, dos modelos atômicos, e lembrar que o elétron, quando ele recebe energia, ele pode saltar de camadas, inclusive sendo transferido para outro átomo. O agente redutor é o agente que sofre a oxidação, é o que vai doar o elétron. E o agente oxidante é o agente que será reduzido, é o agente que receberá o elétron. Então, seguindo aqui a reação química, se o zinco é o que sofreu oxidação, ele é chamado de agente redutor. Se o H+ sofreu redução, ele é chamado de agente oxidante. Então, os íons H+ oxidaram o zinco. Tá? Esse é o conceito, então, da reação de oxirredução. Isso é extremamente interessante porque a gente tem substâncias com alto potencial oxidante e substâncias com alto potencial redutor.
Então, o cloro, na forma de hipoclorito, de gás cloro, a água oxigenada, são importantes agentes oxidantes. Eles promovem a oxidação de outras moléculas. A água oxigenada, por exemplo, ela é um agente oxidante porque, ao romper essa ligação aqui, ó, entre os oxigênios, ela forma hidroxilas e libera elétrons. E aí a água oxigenada, então, é considerada um agente altamente oxidante. E oxidação, pessoal, fazendo um parâmetro aqui, um parêntese para material orgânico, como células, por exemplo, toda matéria orgânica, ela sofre oxidação. E a oxidação leva à decomposição da matéria orgânica. Então, se eu colocar água oxigenada em contato com matéria orgânica, vai haver oxidação da matéria orgânica, vai haver decomposição da matéria orgânica. Se eu coloco cloro em contato com a matéria orgânica, vai haver oxidação da matéria orgânica, decomposição da matéria orgânica. Então, é por isso que essas substâncias oxidantes, elas são utilizadas para promover, por exemplo, a limpeza de superfícies, a desinfecção de superfícies, porque ela promove a morte dos organismos vivos, tá? Por processos de oxidação. Então, ela oxida ali a membrana plasmática, promovendo o rompimento da célula, oxida as outras moléculas orgânicas que a célula, porventura, tenha, promovendo a morte de bactérias, por exemplo, ou de outros micro-organismos. Porém, esses agentes oxidantes, eles não oxidam só o micro-organismo, eles oxidam a nossa célula também. Então, quando a gente utiliza esses materiais em organismos vivos, como, por exemplo, promovendo a desinfecção das nossas mãos, da nossa pele, isso promove a morte das células também do nosso organismo. Então, essas substâncias não são aconselhadas para promover a desinfecção, a redução de micro-organismos em superfícies vivas, apenas em superfícies inanimadas. São substâncias utilizadas apenas para limpeza de superfícies não vivas. Tá? A água oxigenada, durante muito tempo, foi utilizada para limpeza de machucados, né? Isso porque ela tem essa ação oxidante. E, além disso, durante o processo de aplicação da água oxigenada, principalmente no nosso tecido, há uma enzima chamada catalase que quebra essa água oxigenada e libera oxigênio. Esse oxigênio ele é tóxico para a grande maioria dos micro-organismos patogênicos, que são anaeróbicos e estritos. Então, a água oxigenada funcionava desinfectando um machucado, por exemplo, devido a essa produção de oxigênio e devido a essa ação oxidante da água oxigenada. O que acontece é que existe uma grande quantidade de substâncias que são chamadas de antioxidantes ou de agentes redutores. Essas substâncias, como a vitamina C, por exemplo, elas podem sofrer a oxidação no lugar da matéria orgânica. Então, a gente sabe que os processos metabólicos dentro do nosso organismo, dependendo do tipo de alimentação que a gente faz, dependendo do tipo de metabolismo que a gente tem, a gente pode levar à produção de radicais livres. Radicais livres, como a hidroxila da água oxigenada, nada mais é do que agentes oxidantes. E aí esses radicais livres, eles podem levar à oxidação da célula, a um processo de envelhecimento celular, de morte celular. Se a gente tem dentro dessas células agentes antioxidantes ou agentes redutores, como a vitamina C, ao invés desses agentes oxidantes oxidarem a célula, ou melhor, as moléculas da célula, eles vão oxidar os agentes redutores. Então, a vitamina C recebe esses elétrons e sofre uma redução, formando ácido ascórbico.
Então, trata-se de um agente redutor, de um agente antioxidante, que recebe os elétrons. Tá? Então, toda molécula antioxidante ela tem essa função, de receber elétrons e evitar que os oxidantes oxidam as moléculas orgânicas que estão presentes na célula ou no tecido. Bom, outro assunto que é importante discutir aqui é o número de oxidação. A gente está vendo que se formam íons positivos ou negativos e que esses íons têm cargas. +1, +2, +3, -1, -2, -3. Agora, como que eu vou saber a carga de um átomo dentro de uma molécula, por exemplo? Qual que será a carga dele? É +1, +2, +3, -1, -2, -3? Como que eu sei isso? Então, o número de oxidação é para determinar isso. É o número associado aos átomos de um determinado elemento, de uma determinada molécula, que está relacionado com a sua carga elétrica nessa molécula, nessa substância. E aí a gente tem o número de oxidação real, que é a carga dos íons, e um número de oxidação chamado de carga elétrica imaginária, que os átomos vão assumir de acordo com o ambiente eletrônico, ou seja, de acordo com a molécula que ele esteja formando. O número de oxidação, na verdade, é a carga elétrica do átomo dentro da molécula. Os metais sempre terão um número de oxidação positivo. Então, na tabela periódica, a gente tem o grupo dos metais mais os ametais. Os metais são sempre positivos. Já os ametais, eles vão depender do tipo de ligação que eles estejam fazendo. Então, eles podem se comportar de forma negativa ou de forma positiva. Como que é isso? Bom, a tabela periódica, então, nós temos um grande número de elementos químicos que os átomos são átomos metálicos, NOx positivo. E nós temos um grupo aqui de elementos ametálicos que tem um NOx que pode ser positivo ou negativo. A carga real, o número de oxidação real, ele está relacionado com a posição dos elementos químicos na tabela periódica. Então, os átomos dos elementos químicos localizados na família 1A têm número de oxidação +1. Da família 2A, tem número de oxidação 2+. Da família 3A, 3+. Da família 5A, já é negativo, -3. Da 7A, -2. Da 6A, -2. Da 7A, -1. Da 4A, pode ser +1, +4, desculpa, ou -4. Esses números têm a ver com o que a gente discutiu lá na química geral, relacionados com a vontade de todos os átomos de serem nobres, de terem 2 ou 8 elétrons na última camada. Então, o sódio tem 1 elétron na última camada e 8 na penúltima. Se ele liberar 1 elétron, ele fica com 8 na penúltima, fica igual ao neônio. Então, o sódio libera 1 elétron e fica com a carga 1 positivo. O magnésio, por sua vez, tem 2 elétrons na última camada. Se ele liberar 2 elétrons, ele fica com a penúltima com 8 igual ao neônio. Então, ele libera 2 elétrons e fica 2 vezes positivo. O cloro tem 7 elétrons na última camada. Se ele ganhar mais 1 elétron, ele fica igual ao argônio, com 8 na última camada. Então, o cloro ganha 1 elétron e fica 1 negativo. Então, a carga real é definida por essa posição. Tá? Então, oxigênio, flúor, cloro, sódio, manganês, cálcio, potássio, normalmente tem um número de oxidação fixo,
real de acordo com a sua posição. Alguns átomos metálicos da família dos metais de transição, ou ametálicos, como o carbono, o nitrogênio, o enxofre, eles podem ter mais de um número de oxidação. E esse maior número de oxidação, ou esse número de oxidação, inclusive diferente da posição que ele ocupa na tabela periódica, é determinado pelo tipo de ligação que ele faz. Mas como que eu vou saber, então, qual é o número de oxidação de um átomo? Bom, há algumas regras. Então, toda vez que eu observar uma molécula, por exemplo, como o H2SO4, os átomos que estão na extremidade da molécula, eles são átomos que vão ter o número de oxidação caracterizados pela sua posição na tabela periódica. Então, o hidrogênio, a gente já sabe que o hidrogênio está na família 1A e que o hidrogênio ele tem carga mais 1. O oxigênio está na família 6A e ele tem carga menos 2. O número de oxidação dele é menos 2. Há possibilidade do oxigênio ter carga diferente de menos 2? Há, mas na maioria das vezes ele está com carga menos 2. Então, a carga do átomo hidrogênio é mais 1, a carga do átomo oxigênio é menos 2. Só que eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu tenho mais 1 vezes 2, mais 2. Eu tenho 4 oxigênios. Menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 e mais 2, a soma dos números de oxidação tem que ser sempre igual a 0. Então, mais 2, mais o número de oxidação de enxofre, menos 8, igual a 0. Menos 8 mais 2, menos 6. Para zerar, eu preciso de 6 do enxofre. Então, mais 6 do enxofre, mais 2 do hidrogênio, menos 8 dos oxigênios é igual a 0. Aí eu tenho, então, nessa molécula que o enxofre tem um número de oxidação mais 6. Mas o enxofre está na família 6A, ó, na mesma família do oxigênio. Então, o enxofre teria que ter NOx menos 2. Mas o enxofre é uma particularidade. Dependendo do tipo de ligação que ele faz, ele pode ter um NOx diferente. Então, eu sei que cada hidrogênio tem NOx mais 1, pois é da família 1A. Eu sei que cada oxigênio tem NOx menos 2, pois é da família 6A. Como temos 4 átomos de oxigênio, NOx total do oxigênio é menos 8. A soma dos NOx tem que ser igual a 0. Então, 2 hidrogênios vezes mais 1, 2. Mais o NOx de enxofre, mais 4 oxigênios vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio, menos 8. 2 mais NOx do enxofre menos 8 igual a 0. NOx do enxofre igual a mais 6. Esse raciocínio vale para qualquer molécula. Por exemplo, qual é o NOx do cloro aqui nessa molécula? Façam aí para mim, por favor. Como que eu resolvo aqui, pessoal? Olha, o sódio, está errado aqui,
para cada sódio, o sódio é da família 1A. Então, NOx mais 1. O oxigênio tem NOx menos 2, pois ele é da família 6A. Como eu tenho 4 átomos de oxigênio, menos 4 vezes 2, menos 8. Eu só tenho um enxofre, um sódio, mais 1 vezes 1. Eu sei que a soma dos NOx tem que dar 0. Então, o NOx do sódio mais o NOx do cloro mais o NOx do oxigênio igual a 0. 1 vezes 1 mais NOx do cloro mais 4 vezes menos 2 igual a 0. 1 mais NOx do cloro menos 8 igual a 0. O NOx do cloro tem que ser mais 7. Então, nessa molécula aqui, o NOx do cloro, o número de oxidação é mais 7. Mas se a gente observar aqui ó, na tabela periódica, o cloro é da família 7A. O número de oxidação real dele é menos 1. Menos 1. Mas nessa molécula aqui, ele assume o número de oxidação mais 7. Que é o que a gente chama de número de oxidação imaginário. Então, para qualquer molécula, eu posso definir o número de oxidação dos seus átomos. Lembrando que os átomos centrais, eles podem ter um número de oxidação imaginário. Os átomos da extremidade terão um número de oxidação real. Tá? Então, eu vou me basear pelos números de oxidação da extremidade para descobrir qual é o número de oxidação do átomo central. Tudo bem, pessoal? Até aqui, na definição do número de oxidação. Ok?